Boa noite, eu sou Andréa Volpato. Boa noite, eu sou Isabela Zanoni. E os destaques de hoje são: China censura a inteligência artificial desenvolvida no país. Deputado denuncia Mário Frias por uso de verba pública para filmes sobre Bolsonaro. Dior e Armani são investigadas por explorar trabalhadores. Bolsa Família tem fila de espera de 700 mil pessoas. E no Giro Cultural, teremos as notícias do mundo do entretenimento. Mulheres são apenas 6% em cargos de CEO. Racista é condenado a 8 meses de prisão por ataques a Vini Júnior. IGP-10 sobe 0,45% em julho e fica abaixo do esperado. Prefeita de Paris mergulha no Rio Sena para comprovar a qualidade da água antes das Olimpíadas. Governo de São Paulo lança campanha para reduzir mortes de pedestres. Captações no mercado de capitais crescem 120% no primeiro semestre. Para comentar sobre as notícias econômicas de hoje, teremos a presença do Dr. Luciano Pérez. Começa agora o Vivax News. China. A China está testando modelos de linguagem de inteligência artificial de empresas para garantir que seus sistemas incorporem valores socialistas centrais. O órgão da administração do ciberespaço da China forçou que grandes empresas de tecnologia e startups de inteligência artificial participem de uma revisão governamental obrigatória de seus modelos de programa. O trabalho está sendo realizado por oficiais em todo o país e inclui uma revisão dos dados de treinamento do modelo e de outros processos de segurança. A filtragem começa com a eliminação de informações problemáticas dos dados de treinamento e a construção de um banco de dados de palavras-chave sensíveis. A orientação operacional da China para empresas de inteligência artificial diz que os grupos de machine learning precisam coletar milhares de palavras-chave sensíveis e perguntas que violam valores socialistas centrais, como incitar a subversão dos poderes do Estado ou minar a unidade nacional. O resultado é visível para os usuários dos chatbots de inteligência artificiais da China. Pesquisas sobre tópicos sensíveis, como o que aconteceu em 4 de junho de 1989, data do massacre ou do presidente da China, se parece com Ursinho Pooh. O meme da internet que viralizou são rejeitadas pela maioria dos chatbots chineses. Processo contra Mário Frias. O deputado federal Túlio Gadelha enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Mário Frias, pedindo providências contra o suposto uso de verbas públicas para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o portal Metrópolis, Frias teria destinado quase R$14 mil da cota parlamentar para a produtora de Doriel Francisco, que dirige o filme A Colisão dos Destinos. Os repasses teriam sido registrados com o objetivo de fazer vídeos para divulgação da atividade parlamentar e imprimir folders. Na representação enviada à Procuradoria-Geral, Túlio afirma que o financiamento é ilegal e que o suposto uso dos recursos sugere as práticas de desvio de finalidade e de improbidade administrativa. Para o deputado da Rede, ainda há indícios de enriquecimento ilícito de terceiros e de incorporação de verbas públicas ao patrimônio particular sem que tenham sido respeitados os ritos legais. Túlio destaca que a cota parlamentar se destina a custear despesas vinculadas às atividades parlamentares dos deputados, como passagens aéreas, serviço de telefonia, alimentação, hospedagem, segurança, divulgação das atividades do mandato e participação em eventos. Marcas de luxo são investigadas.
A Autoridade de Concorrência da Itália anunciou que está investigando se as marcas de luxo Armani e Dior enganaram os consumidores, após ser divulgado que as duas grifes são investigadas por exploração de trabalhadores em alguns fornecedores dos dois grupos de luxo. Nos últimos meses, promotores de Milão ordenaram que várias empresas de propriedade chinesa na Itália, que produzem artigos de luxo para Dior e Armani, fossem locadas sob administração judicial, acusando-as de abusar sistematicamente de seus funcionários. Foi informado que as marcas de luxo enfatizaram o trabalho artesanal e a excelência de sua mão de obra, ao mesmo tempo em que despendiram de oficinas que empregavam pessoas com baixos salários, trabalhando longas horas e violando as regras de saúde e segurança. Em um comunicado, o órgão indicou que a sua investigação se concentrava em algumas empresas do Grupo Armani e do Grupo Dior, e que as inspeções foram realizadas nas empresas nesta semana. As violações do Código do Consumidor na Itália são punidas com multas que variam de 5 mil euros a 10 milhões de euros. Benefícios sociais. O Bolsa Família registrou um aumento na fila de espera nesse ano e a lista agora tem quase 700 mil famílias que já tiveram os documentos aprovados, mas ainda não entraram no programa. Em março do ano passado, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relançou sua principal vitrine social, o Bolsa Família chegou a ficar sem fila de espera e naquele mês o governo zerou a lista. Em dezembro, esse número era de 175,9 mil famílias. Agora, são 689,8 mil cadastros. Quem está na fila já teve a documentação analisada e aprovada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Ressaltando que, por falta de dinheiro no programa, o governo não cumpriu com o pagamento do benefício a todos os inscritos. A família, que está numa lista de espera, está aguardando o aumento do orçamento do programa ou a saída de algum beneficiário para entrar no lugar dele. A verba para o Bolsa Família nesse ano é de 168,6 bilhões. Isso significa que, em média, são os 14 bilhões por mês. Porém, o gasto mensal do programa tem ficado acima disso, mesmo deixando famílias na lista de espera. Agora, eu vou convidar aqui o Dr. Luciano Pérez para comentar sobre o benefício social do governo. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Isa. Boa noite a todos os telespectadores do Vivax News, que é muito mais do que notícias. O Bolsa Família está com lista de espera de quase 600 mil famílias. O grande fato é que nós tivemos um aumento substancial no número de pessoas que estão sendo beneficiadas pelo Bolsa Família e ainda não existe um orçamento específico para que esses pagamentos eles possam ser realizados. Um dos principais programas do presidente Lula, que é o Bolsa Família, está fazendo com que famílias elas fiquem na espera para que possam ter esta renda familiar. Os documentos daqueles que são beneficiados já foram analisados pelo Ministério e todas as pessoas que estão no aguardo tiveram os seus documentos devidamente aprovados. Eu sempre costumo dizer que é importante sim nós trabalharmos com assistencialismo, mas acima de tudo colocarmos essas famílias em processos, em perspectivas em que elas possam prosperar e progredir para que elas não precisem da assistência por parte do governo. E uma das métricas, uma das coisas que deve ser realizada para que isso aconteça é um investimento muito forte por parte do governo federal na educação e, é claro, como todos os índices de mercado eles têm aumentado substancialmente, o Brasil ele está no rumo certo, é fazer com que aumente
as vagas de emprego e a empregabilidade, para que nós possamos ter cada vez mais as famílias brasileiras prosperando e esse momento de auxílio do Bolsa Família, ele seja única e exclusivamente passageiro, para que aquela família que está necessitando do benefício do governo possa se recolocar no mercado de trabalho e prosperar. Afinal de contas, o povo brasileiro é próspero e todos de mãos dadas, junto com o governo federal, precisamos fazer a nossa parte. Retornamos ao Vivax News. Obrigada, doutor, pelos excelentes comentários. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem Giro Cultural. Desenhos clássicos como os Jetsons, Johnny Quest e a Turma do Zé Colmeia, você pode assistir de segunda a sexta na rede Vivax de televisão. Há mais de 50 anos, tradição e qualidade nos definem. Temos como premissa a entrega de projetos personalizados, executados por equipe especializada em todas as etapas, desde o atendimento inicial até o pós-venda. Nós, da Edi Planejados, entregamos mais do que móveis de qualidade. Realizamos sonhos, pensamos em cada detalhe e estamos presentes na história de vida dos nossos clientes. Tudo isso para participar e completar a sua vida no seu lar. Edi Planejados, mais do que móveis de qualidade. A sua história em cada detalhe. Desenhos clássicos como os Jetsons, Johnny Quest e a Turma do Zé Colmeia, você pode assistir de segunda a sexta na rede Vivax de televisão. Estamos de volta com o Vivax News e vamos fazer agora um rápido giro cultural. Eu vou começar com uma notícia. Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira, após receber o diagnóstico de H1N1. O SBT afirmou por telefone que ele passa bem e o hospital diz não ter informações sobre o apresentador, que tem 93 anos. Segundo pessoas próximas, ouvidas pela reportagem aqui, em condição de anonimato, Silvio segue internado desde quarta-feira, sem previsão de alta. Por sua idade avançada, a equipe médica pediu uma série de exames e aguarda uma melhora para que ele possa voltar para casa. Silvio Santos está afastado das telas do SBT há cerca de 2 anos. Seu programa agora é comandado pela filha, Patrícia Bravanel. Nós aqui da Vivax TV desejamos melhoras e esperamos que ele se recupere muito rápido. Falando sobre cinema, o Cine Bancários reabre em Porto Alegre, referência de cinema brasileiro em Porto Alegre e também com o ingresso mais barato da capital, um lugar com riscos de fechamento nos últimos anos, persiste. Após mais de 2 meses com as portas fechadas, o Cine Bancários reabriu ontem. A programação divulgada é até o dia 24 de julho e conta com filmes Grace, Lo que queda nel caminho e Toda Noite Estarei Lá em cartaz. Situado no térreo da sede dos Sindicatos dos Bancários de Porto Alegre e região, o Cine Bancários não chegou a ser atingido pelas enchentes de maio. Porém, o local ficou sem água e sem luz por semanas e teve os funcionários afetados. Ao mesmo tempo, o espaço serviu também como ponto solidário para auxiliar os atingidos pelas enchentes. Um centro de coleta para doações foi instalado na entrada do cinema, enquanto os fundos do prédio abrigaram uma cozinha solidária. O cinema fica localizado na Rua General Câmara, no centro de Porto Alegre.
E aí, conta pra gente, qual desses filmes você quer ver por lá? Agora, essa notícia aqui é para os fãs de The Office. Bem ouvir essa curiosidade. Steve Carell, conhecido pelo icônico papel de Michael Scott em The Office, mantém um carinho super especial pelo personagem, mas tem uma piada na série que ainda o incomoda. Durante uma participação na rádio BBC, ele concordou com o ouvinte que disse não achar graça nas piadas de... Foi o que ela disse. Popularizadas pela série, perdão. O ator comentou que foi divertido no momento e o Michael achava hilário. Mas essa é a piada, ser uma brincadeira ruim. O personagem não era muito bom em comédia e as pessoas esquecem que a série é uma sátira sobre isso. Carol também mencionou que até hoje, fãs da série repetem a famosa frase quando o encontram na rua. Mesmo sem contexto, na série, Michael Scott usava piada ao ouvir qualquer frase que possa ter uma conotação sexual, transformando comentários inocentes em algo sugestivo. Para você que quer assistir aí todas as temporadas de The Office, elas estão disponíveis para streaming na Netflix, na Max e na Prime Video. Então fica aí a dica de programa para o final de semana. Agora eu vou chamar a Andrea Volpato para continuar com as principais notícias do Brasil e do mundo. Liderança feminina. Uma pesquisa mostra que as mulheres ocupam menos de 1/4 dos assentos de conselhos administrativos em empresas em todo o mundo. Em 2023, elas eram 23,3% e quando se fala de cargo de CEOs, o número é ainda menor. São apenas 6%. Os números representam um avanço discreto em relação a 2021. As conselheiras aumentaram de 3,6% e as CEOs 1%. É o que diz a pesquisa. Mulheres no Conselho, uma perspectiva global. Da Deloitte, empresa auditoria, consultoria e gestão de riscos referente ao ano de 2023. O Brasil também apresenta avanços, ainda que pequenos. Das 160 empresas analisadas, há 170 mulheres em conselhos administrativos. O número de mulheres em conselhos no país cresceu de 10% para 16% de 2021 para 2023. Além disso, houve um aumento de mulheres chefes e setores financeiros. O crescimento em relação a CEOs, porém, foi mais tímido. O número foi de 1,2% em 2021 para 2,4% em 2023. A pesquisa aponta que se o avanço continuar nesse ritmo, a paridade de gênero em conselhos não será alcançada antes de 2038. Racismo. Uma pessoa que não teve sua identidade revelada foi condenada na Espanha por proferir ofensas racistas contra Vini Júnior, de acordo com o Real Madrid, clube onde joga o brasileiro atualmente. Segundo o comunicado do clube, a pessoa atuava por trás de diversos pseudônimos no fórum da edição digital do jornal Marca e dirigiu graves ataques e insultos racistas contra os jogadores Vini Júnior e Antônio Rüdiger. O time aponta também que a pessoa inclusive proferiu ofensas de cunho religioso contra o zagueiro alemão. O acusado se declarou culpado e a justiça o condenou a uma pena de prisão suspensa de 8 meses, ou seja, ela não deverá ser cumprida a menos que o condenado reincida no crime. E esse deverá participar de um programa de promoção de igualdade e de não discriminação. Em nota, foi informado pelo clube que é a segunda condenação criminal por insultos racistas recebidos por ofensas contra jogadores do Real Madrid, que nesse caso, e pela primeira vez, sancionou ataques intoleráveis dessa natureza que também ocorrem em fóruns digitais e nas redes sociais, diz a nota do clube. Economia. O IGP, Índice Geral de Preços, registrou alta de 0,45% em julho, após avançar 0,83%
no mês anterior, em resultado baixo do esperado, de acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Em 12 meses, o IGP-10 passou a subir de 3,38%. O índice de preço ao produtor amplo, que mede a variação dos custos no atacado e responde por 60% do índice geral, teve alta de 0,49% em julho. Depois de subir 0,88% no mês anterior, o índice de preços ao consumidor, que responde por 30% do índice geral, registrou alta de 0,24% no mês, depois de subir 0,54% em junho. Neste índice, destacaram-se os seguintes desempenhos nos preços: alimentação, com variação de 0,97% para menos 0,12%. Habitação, de 0,52% para 0,14%. Saúde e cuidados pessoais, de 0,75% para 0,41%. Transportes, em queda de 0,37% para 0,28%. E a comunicação, de 0,26% para 0,08%. O índice de custo nacional da construção subiu 0,54% em julho, depois de uma alta de 1,6% em junho. Seguimos agora com os comentários do Dr. Luciano e vamos falar sobre a alta do IGP. Boa noite, Andréia. O índice geral de preços ele teve um aumento agora no mês de julho, mas ele foi menor do que do mês antecedente. Claro que nós temos que olhar entre dois aspectos. A partir do momento em que aumenta-se o índice de preço, diminui a capacidade de pagamento da população, pois isso reflete diretamente nas prateleiras. Mas quando nós olhamos dentro de um cenário geral em que o aumento ele foi menor do que o esperado, isso significa que o governo está tomando medidas para que possa fazer com que realmente exista um equilíbrio e a inflação ela fique controlada, aumentando cada vez mais a capacidade de pagamento e a capacidade de compra de toda a população brasileira. O grande fato é que, com pequenos passos, nós temos aumentado em todos os âmbitos os índices econômicos brasileiros, os investimentos eles têm aumentado, e é claro, quando nós olhamos no mercado financeiro, nós temos que fazer uma análise dentro de um aspecto global, não só o que acontece dentro da política brasileira, mas esses reflexos, eles também vêm daquilo que acontece em todo o mercado do mundo. Óbvio, quando a gente olha agora para as eleições americanas, quando a gente olha agora para algumas crises, pequenas crises, é lógico, dentro do mercado americano, quando a gente olha a guerra que ainda está ocorrendo, quando nós olhamos que acabamos de viver uma catástrofe no Rio Grande do Sul, nós temos que pegar todos esses aspectos que, num determinado ponto, refletem economicamente no cenário nacional, mas olhar de uma forma muito positiva as medidas emergenciais que estão sendo dadas por toda a equipe do governo. Não adianta, a gente olha muitos especialistas fazendo críticas muito severas em virtude das suas ideologias políticas. O grande fato é que é o momento de todos darmos as mãos para que o Brasil continue nesse processo de crescimento, independente da sua ideologia, do seu partido. Afinal de contas, nós somos todos brasileiros e por mais que ainda esse aumento reflita numa capacidade de pagamento dos consumidores, ele foi menor do que o mês antecedente. Isso significa que nós estamos no caminho certo. Voltamos com o Vivax News. Obrigada, Luciano, pelos seus excelentes comentários. E vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais notícias. E o que é um domador de rinocerontes? Eu vou te contar uma historinha. Eu queria muito usar uma metáfora que tivesse algum sentido com o que eu penso que é o caos na nossa vida. Eu sempre olhei para o caos como algo bom.
Eu sempre olhei para a mudança, para a virada, como algo que me rejuvenesce, como algo que traz um brilho absurdo no meu olhar e que me faz ter mais vontade de seguir em frente. Então, eu também acho e entendo que a gente precisa se desenvolver, que a gente precisa aprender coisas novas. E à medida que a gente aprende coisas novas, entende o poder de uma virada, entende como que essas coisas se combinam, a gente tem um domador. E esse domador desenvolve habilidades específicas, que eu chamo de habilidades do futuro. Entenda aqui o rinoceronte como um problema que você está passando, como desafio, como caos, o que quer que seja, e o domador é você. De onde que vem essa história de doma? Doma é uma dança. Eu não sei se você já viu, se não viu, vale a pena ver algum vídeo antigo. Eu cheguei a ter o prazer de ver isso ao vivo, nos circos, há muito tempo atrás, quando um domador entrava numa jaula com feras, com leões, com tigres, com onças, enfim. E ali ele tinha um ritual de doma. Ele mostrava o quanto ele dominava as feras. Eu fui entrevistar alguns domadores para poder escrever o livro. E teve um em específico que me disse uma coisa muito interessante, que domar não é dominar. Domar é dançar junto com a fera. E isso ficou na minha cabeça. Veja, entenda uma coisa. Quando um problema aparece para você, quando algo de muito ruim acontece na sua vida, você tem que conseguir encarar isso e dar a importância e gastar a energia compatível com o problema. E pensa uma coisa, nunca é sobre você. A gente tem um ego muito grande. As questões não vêm para você, elas acontecem. E quando você entende isso e tem as habilidades que eu vou dizer para você depois quais são para se transformar num domador, você percebe que tem rinoceronte que você enfrenta. Tem rinoceronte que você, dá uma viradinha de lado e deixa ele passar. Não vai ter problema. E tem manadas de rinocerontes que não vale gastar energia porque você não vai resolver. E essa é uma grande sabedoria, a gente entender e reconhecer qual é o rinoceronte, qual é a manada, qual é o problema, qual é o desafio que merece a tua energia para resolvê-lo. E a grande questão, o grande jogo de ser um domador é que você aprende a leveza que é e que é possível se ter quando a gente está diante de grandes problemas na vida. É fácil? De jeito nenhum, gente. Lógico que não é fácil. Até hoje, eu que estou trazendo essa teoria para vocês, essa metodologia, lido com problemas, né? Também tem os meus momentos. Mas o mais importante é você dar aquela virada, sabe? É você pegar a tua cabeça e 180 graus nela para poder encarar as coisas de uma outra maneira. E fica mais uma dica. Esta vozinha que fica aqui dentro dizendo pra gente coisas ruins que a gente pode, que a gente não pode, babá, a gente consegue calar ela. É só fazer a virada que tem que ser feita. Olimpíadas. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, cumpriu com a sua promessa e deu um mergulho no Sena, rio na França com um longo histórico de poluição, mas que vem recebendo tratamento nos últimos anos para receber as provas da Olimpíada. Vestida com roupa de neoprene e usando óculos de natação, Hidalgo mergulhou e foi acompanhada pelo chefe do comitê organizador dos Jogos, Tony, e por Marc Guillaume, um dos principais assessores da prefeita, que também mergulharam no rio. Nadar no Rio Sena foi proibido há mais de um século. Desde 2015, os organizadores investiram 1,5 bilhão de dólares para preparar o Sena para os Jogos Olímpicos, também com o intuito de garantir que os parisienses tenham um rio mais limpo após os Jogos. Conscientização no trânsito. Nos últimos 5 anos, 33.531 sinistros de trânsito tiveram pedestres como vítimas, apenas na cidade de São Paulo. O número de vítimas fatais na capital se aproxima de 1.000, sem carroceria ou outra estrutura que o proteja. O pedestre é a parte mais vulnerável no trânsito.
ao lado de ciclistas e motociclistas. Por isso, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a prioridade na via é de quem está a pé, mas nem sempre essa determinação tem um respeito devido. E para falar de respeito e salvar vidas, nas vias públicas que o governo paulista, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, ativou uma campanha educativa com o filósofo e professor Clóvis de Barros Filho, para a primeira parte de uma ampla política que concentra esforços no órgão da conscientização no estado de São Paulo. De acordo com o portal do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito DETRAN de São Paulo, os pedestres representam o terceiro grupo mais atingido. E no recorde urbano, o segundo grupo, envolvido em 1/4 dos sinistros, representa 24,8% em 2023. De acordo com o SUS, nos últimos 10 anos, 337 mil internações por sinistros de trânsito tinham na ficha médica o nome de um pedestre como paciente, contra 129 mil de ciclistas e 130 mil de ocupantes de automóveis. Crescimento no mercado. As empresas brasileiras captaram 337,9 bilhões de reais no mercado de capitais no primeiro semestre, crescimento de 120% em relação ao mesmo período de 2023 e um volume recorde, de acordo com a Ambima, Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. As emissões de debêntures, dos certificados de recebíveis agrícolas e imobiliários e dos fundos de recebíveis atingiram volumes recordes no primeiro semestre, enquanto o mercado de ações decepcionou. As captações no primeiro semestre foram dominadas pela renda fixa, que respondeu por 90% das operações entre janeiro e junho, somando 305 bilhões de reais. Sem aberturas de capital no Brasil, desde agosto de 2021 e com poucas ofertas de ações de empresas já listadas até agora em 2024, as captações no mercado de ações somaram apenas 4,9 bilhões de reais no primeiro semestre, bem abaixo dos 13,5 bilhões do mesmo período de 2023 e dos 38 bilhões da primeira metade de 2022. Para comentar sobre esse crescimento, eu vou convidar agora o Dr. Luciano Pérez. É claro, Isa, olha que notícia excelente. As empresas brasileiras tiveram uma captação recorde no mercado de capitais. Isso significa que nós estamos tendo credibilidade com as nossas empresas, não só no cenário nacional, mas também no cenário internacional. Mais pessoas estão investindo nas empresas brasileiras, mais dinheiro está circulando, o que nos traz esse recorde no que se refere à captação. É o Brasil em crescimento, é o Brasil sendo visto pelos próprios brasileiros e pelo mundo. Tudo isso é reflexo, é claro, de políticas seguras que começam a ser adotadas. Tudo isso é reflexo dessa discussão tributária, dessa discussão da reforma tributária que está ocorrendo no Congresso Nacional, que está ocorrendo na Câmara dos Deputados. Tudo isso é reflexo de uma tentativa do governo federal de fazer um controle das taxas cambiais. Tudo isso é reflexo de fazer com que se tente cada vez mais que o real, que estava desvalorizado, sofra um processo de valorização. Tudo isso é reflexo cada vez mais de uma segurança jurídica que está sendo implementada através das decisões dos nossos órgãos superiores. Tudo isso é reflexo da inteligência e do protagonismo de todos os brasileiros. Cada vez mais nós precisamos acreditar no Brasil, cada vez mais nós precisamos acreditar nas nossas empresas e é claro que o governo ele precisa fazer a sua parte. Nós ainda temos muito a melhorar, nós ainda temos uma carga tributária bastante elevada, nós ainda temos as taxas de juros entre as mais altas do mundo, principalmente aquelas que refletem diretamente ao consumidor, e eu acredito que passo a passo o governo federal vai unindo as forças para que possa ficar aprovando medidas e leis que coloquem cada vez mais o Brasil num processo de competitividade no mercado interno e no mercado externo, para que as nossas empresas elas se tornem competitivas. Nós temos que
comemorar esse recorde no que se refere à captação das empresas no mercado de capitais. Afinal de contas, o lugar do Brasil é entre os protagonistas em todo o cenário mundial. Afinal de contas, nós temos que ter orgulhos de ser brasileiros. Retornamos ao Vivax News com a Andrea e com a Isa Zanoni. Obrigada, doutor Luciano, pelos excelentes comentários. É sempre um prazer enorme ter você por aqui com a gente. E agradecemos pela sua presença. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite.